relatado no Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês galera. Então quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. O relato de hoje é muito longo, então o que eu fiz? Eu dividi esse relato em 5 partes e eu vou estar narrando ele aqui para sair uma parte na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E semana que vem, na segunda-feira, começamos outros relatos. Lembrando aí que quem não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. E agora vamos para o relato, que ele é muito longo. Então vamos para a primeira parte do relato. O título do relato é: O tempo recompensou aquele que foi humilhado por todos. Olá, Elite Oculta, o meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos. E o relato que eu trago é a história da vida do meu marido. Fatos que servem de alerta para mães que desprezam seus filhos por conta do que viveu com os pais deles. Nunca façam isso, pois as crianças não têm culpa do que aconteceu, e muito menos pediram para vir ao mundo. Quando Kaique nasceu, a dona Gertrudes, a sua mãe, já tinha outros 3 filhos. O Tomás, o Renan e o Patrício, cada um com um homem diferente. Tomás era o mais velho e foi o fruto do relacionamento com o único homem que a dona Gertrudes realmente amou. Este se chamava Ronaldo e era um peão aventureiro e mulherengo, que só se aproveitou da inexperiência dela. Assim como fazia com todas as jovens sonhadoras que caíram em sua conversa. Ambos viveram um relacionamento escondido, e quando a dona Gertrudes descobriu que estava grávida, Ronaldo alegou que ainda era muito jovem para se tornar pai, e que não era nenhum otário para cair na conversa dela, pois sabia que ela havia inventado aquela gravidez só para prendê-lo com um filho indesejado. Desesperada, a dona Gertrudes confessou amá-lo com desespero e loucura, e que não planejou nada. Ele, no entanto, foi firme em dizer que não queria saber de filho algum, e que ela havia estragado o relacionamento deles com aquele filho sem sentido. Os pais da dona Gertrudes, ao serem informados da gestação, ficaram perplexos. Furiosos, eles foram bater na casa do Ronaldo, exigindo que ele reparasse o mal feito à sua filha. Contudo, a mãe dele foi quem os recebeu e alegou que o seu filho era homem, e por isso se enfiava no buraco que desse mole para ele. E quem deveria cuidar e zelar pela honra da filha eram eles. Mencionou que ninguém tinha culpa da dona Gertrudes ser uma desfrutável e que jamais permitia que o filho estragasse a sua vida com uma fulaninha qualquer, que não passava de uma mulher fácil e sem valor. As palavras da mãe do Ronaldo deixaram os pais da dona Gertrudes furiosos. E diante disso, a ira deles se voltaram contra ela. Eles alegaram que ela era uma decepção e que os envergonhou, os fazendo passar por aquele vexame. Com isso, eles ficaram tão desgostosos que a botaram para fora de casa, chamando-a de perdida de rua, e mencionando que tinham mais 3 filhas para zelar a reputação.
e que ela já estava mesmo jogada às traças, mas que lhe restava filhas moças para garantir que se tornassem mulheres de respeito, casadas e honradas, e que não acobertariam a sua ser-vergonhice em casa. Diante disso, a dona Gertrude se viu completamente desamparada e procurou ajuda no seminário da paróquia. O padre e os seminaristas se sensibilizaram com a sua situação e a acolheram. O padre alegou que, por ela ser mulher, não era certo ficar muito tempo num seminário de homens em preparação para o celibato, e por isso saiu em busca de fiéis que poderiam ajudá-la a ter o seu bebê num ambiente de paz e tranquilidade, e que pudessem direcioná-la na vida. Devido a isso, ela foi morar com um casal de sitiantes de meia idade. O homem se chamava Odair e a mulher Berenice. Eles tinham 25 anos de casado, 4 filhas e já eram avós. Contudo, as suas filhas viviam em outra propriedade com seus respectivos maridos, sendo que estavam encaminhadas e raramente os visitavam. E como o casal passou por muito sofrimento na vida, acolheram a dona Gertrudes com alegria, pois acreditavam estar devolvendo a Deus o pouco do muito que lhes concedeu. Na casa do casal, a dona Gertrudes foi aceita como uma filha. Eles garantiram tudo o que ela precisava, e com isso, ela teve o Tomás num ambiente muito tranquilo e de fartura. Entretanto, poucos meses depois do nascimento do Tomás, a Berenice ficou muito doente. Ela começou a ter sangramento além da menstruação. E foi quando descobriu que estava com vários miomas no útero. E diante disso, ela precisou fazer um sério tratamento médico que resultou numa esterectomia, a retirada do útero. E foi quando a dona Gertrudes aproveitou a doença da Berenice para se insinuar para o Odair. Ela imaginou que a mulher não sobreviveria e que, caso conquistasse o marido dela, garantiria uma vida fácil para o Tomás. Entristecido pelo sofrimento da esposa e necessitado de contato amoroso, já que a mulher estava impossibilitada de satisfazê-lo, Odair acabou caindo na armadilha da dona Gertrudes. Até mesmo porque ela se mostrava muito triste e solidária com a situação da Berenice, ao mesmo tempo em que demonstrava muita preocupação com ele e fazia questão de agradá-lo. Desse envolvimento proibido e descarado, a dona Gertrudes engravidou e teve o Renan. E como sempre desejou ser pai de um garoto, e o teve praticamente na velhice, o Odair ficou fascinado pelo filho, chegando a comprar uma pequena propriedade para a dona Gertrudes viver e cultivar a terra sem precisar da ajuda de ninguém. Além disso, ele perfilhou o Renan e todo mês depositava uma boa quantia em dinheiro na conta da dona Gertrudes para que não faltasse nada para o filho. A dona Gertrudes ficou meio frustrada, pois o seu desejo era que o Odair se divorciasse da Berenice e a fizesse sua esposa. Ele, porém, não concordou. Confessou que a Berenice era a mulher da sua juventude e vida, e que, além do amor que sentia por ela, tinha muita gratidão por ela tê-lo aceitado como companheiro de vida, quando ele não tinha nada. E mesmo, Berenice era uma boa mulher, e ele não tinha do que reclamar dela. Berenice, mesmo se sentindo usada, enganada, desrespeitada, humilhada e traída,
ela perdoou a traição do marido, justificando que talvez tenha sido a culpada da traição que sofreu, já que estava impossibilitada de atender às necessidades masculinas do esposo. Ela estava grata a Deus pela cura recebida e por seu esposo não tê-la abandonado. Contudo, a dona Gertrudes passou a odiá-la, pois sentia-se inconformada por ela ter se livrado da doença e tendo sobrevivido à delicada cirurgia e se recuperado quase que milagrosamente, o que atrapalhou todos os planos que ela tinha. E foi quando a dona Gertrudes conheceu o Vinícius. Este era um peão, também casado, que andava dando trabalho à mulher por conta de bebedeiras, desentendimentos em bares e boatos de traição. Fora isso, era um homem muito trabalhador, esforçado e cuidava muito bem dos 5 filhos que tinha com a esposa. A característica que a dona Gertrudes mais amou no Vinícius era o fato dele ser muito mão aberta em relação a dinheiro. Sem mencionar que era um peão ainda muito bonito e viril. A dona Gertrudes decidiu tomá-lo da mulher. A estratégia foi fazer amizade com ele, pedindo-lhe conselho para o cultivo de milho. E depois se mostrou compreensiva, carinhosa e bem-humorada, chegando a estocar bebida para mantê-lo frequente em sua casa, e não deu outra. Ela conseguiu fisgá-lo e eles se tornaram amantes. Diante disso, ela engravidou e teve o Patrício. Muito esperta, ela fingia ser conformada com migalhas de amor e fazia os pratos que ele mais gostava e se mostrava muito carinhosa, forgosa e apaixonada, fazendo questão de dizer que não se importava em dividi-lo com a mulher dele e que por ela, a esposa dele jamais saberia que ela tinha um filho fora de casa. Iludido, o Vinícius acabou comparando a paz que tinha ao lado da dona Gertrudes com as constantes brigas que tinha com a mulher queixosa e ciumenta. E com isso, ele decidiu deixar a esposa para viver com a dona Gertrudes. A dona Gertrudes convenceu uma amiga a dizer para a mulher do Vinícius onde ele vivia socado, e também a falar sobre o filho que ele tinha fora do casamento. E aquilo foi a gota d'água para o rompimento do casal. E como Vinícius era casado com a Regina só no cartório, após o divórcio, a dona Gertrudes o convenceu a se casar com ela na igreja. E fez questão de entrar de branco, véu e grinalda para que todos vissem que ela havia se tornado uma mulher de respeito. E aquilo acabou com a ex-mulher do Vinícius, pois ela sempre sonhou em casar com ele na igreja. A Regina ficou tão revoltada que passou a se comportar como uma perdida. Começou a sair com as amigas, usava roupas muito justinhas no corpo, shortinhos muito curtos, maquiagem exagerada e também passou a beber. O Vinícius ficou revoltado com o jeito que ela ficou. Mas como todo homem safado, acabou se insinuando a Regina e a engravidando pela 6ª vez. E desta vez de uma menina. A dona Gertrudes não se abalou e fazia questão dele não deixar faltar nada para os 6 filhos que tivera com a Regina. Por outro lado, ele não fazia diferença alguma entre os filhos dela. Apesar de ser pai apenas do Patrício, ele não deixava faltar nada aos outros. Tanto que Tomás passou a chamá-lo de pai. E já o Renan o chamava de pai Vinícius. Uma vez que o Odaí era um pai muito presente
E nos finais de semana, quando dava, ele sempre viajava com os filhos. Bem, por ser louca pelo Tomás, a dona Gertrudes acabou se apaixonando realmente pelo Vinícius. Isso porque percebeu que ele acolheu seus filhos como pai. Tanto que o Tomás, o seu filho preferido, tinha uma verdadeira adoração pelo padrasto. Ela via que o Tomás transferiu toda a falta de um pai para a imagem do Vinícius. Tanto que bastava ele dar uma bronca nele para ele deixar de danação ou travessuras. E mesmo recebendo a visita dos filhos biológicos, o Vinícius tratava a todos da mesma forma. E dizia que tinha 9 filhos e que amava a todos, e sendo capaz de até morrer por eles caso alguém lhes fizesse mal. Surpreendentemente, o Vinícius nem fazia ideia de quem era o seu pai, já que a mãe era prostituta quando engravidou dele. Com o tempo, o Patrício foi se desenvolvendo, e sempre contando com a proteção do pai. Vinícius julgou por bem ensinar os meninos a trabalhar, afirmando que aquilo era para que caso ele faltasse um dia, e eles não se perdessem na vida. O tempo passou, e foi quando Vinícius adquiriu a mania de jogar dominó apostado. A dona Gertrudes não concordava com aquele recente vício dele, mas ele a convenceu a deixá-lo jogar, alegando que só jogava nos finais de semana. E por incrível que pareça, até nisso ele cumpria o prometido. Sendo que toda noite reunia o Tomás, o Renan e o Patrício, que na época já estava com 7 anos, para jogar com ele. Dizia que era para treiná-los a serem homens de verdade. Contudo, bastava chegar o final de semana para ele se apressar nas tarefas da roça, jogando a camisa no ombro e se metendo na jogatina no bar. Ele vinha em casa apenas para deixar o dinheiro que ganhou, ou algumas compras, almoçava e voltava para o bar, e só regressava por volta das 10 da noite. E também não criava confusão, apenas tomava banho e ia para a cama. Às vezes nem estava bêbado, mas vinha com dinheiro. A sua fama se espalhou tanto que vinha gente de outras regiões só para jogar com ele. E o próprio dono do bar viu a sua espelunca bombando de clientes, e até se arriscou a fazer reformas no estabelecimento. Além da bebida, ele começou a vender tira-gostos e pratos feitos. E com isso, começou a prosperar. E até dava um agrado em dinheiro para o Vinícius, pelo clima amigável e de respeito que ele estimulava no bar. Enquanto isso, no jogo, o Vinícius tinha muita sorte e dificilmente perdia. O pessoal até dizia que ele só poderia ter uma reza brava. O bar tinha uma fama tão boa que vinha gente de longe se divertir, e até turistas preferiam se divertir no Bar do Louro. E foi quando chegou um final de semana em que a dona Gertrudes amanheceu com um aperto no coração, um resfriamento no peito e uma angústia. Ela comentou que sentia o cheiro de desgraça no ar e pediu para o Vinícius não botar os pés para fora de casa. Ele sorriu e disse para ela deixar de conversa e confiar em Deus, pois maior que Deus, ninguém. Então, ele foi adiantar os afazeres como sempre. Mais tarde, a dona Gertrudes coava um café quentinho quando olhou para o Vinícius, que brincava com o Patrício e o Tomás, já que o Renan estava na casa do pai biológico. Ela voltou a dizer que não o queria fora de casa,
pois aquele dia estava muito esquisito. Ele começou a sorrir, foi até ela, deu-lhe um cheiro e prometeu que se viesse alguma coisa de estranho, ele voltaria correndo para casa. E depois do café, ele pegou a bicicleta, uma faca que sempre andava com ela na bainha, e foi até a dona Gertrudes e perguntou se ela estava mais calma. E ficou brincando com ela, a beijando e fazendo cócegas, enquanto ela brigava com ele em meio aos risos do Tomás e Patrício. E antes de sair, foi até eles e os mandou pedirem a bênção do pai. Os abençoou e cumpriu o ritual de dizer que enquanto ele estava fora, os dois eram os homens da casa, e que não era para teimar com a mãe, mas obedecer e protegê-la caso aparecesse algum gavião de olho nela. E era comum ele falar aquilo, abraçar, beijar, fazer cafuné e sair fazendo gracinha com os meninos. E nisso, ele pegou a sua bicicleta e já estava se preparando para sair, quando a dona Gertrudes perguntou o que ele preferiria para o almoço. Ele respondeu que era melhor uma feijoada com bastante toicinho, como só ela sabia fazer. Então, ele se foi assobiando e aconteceu que ao chegar no bar, ele encontrou alguns amigos e foi logo se enturmando. E em pouco tempo, a bebida e a jogatina de sempre acontecia como de costume. Bem, galera, essa é a primeira parte das 5 partes deste relato. Então não deixem de acompanhar amanhã a continuação deste relato que se chama O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. E pelo que eu tô vendo aqui, né, não foi a dona Gertrudes, porque pelo que parece aqui, ela é uma mulher bem rodada. Mas enfim, então não percam a segunda parte do relato. Então não percam a segunda parte do relato amanhã ao meio-dia aqui no Elite Oculta. Boa noite. Fala, galera do canal Elite Oculta. Eu sou o Rafael Portinari e estou aqui com a continuação do relato. O tempo recompensou aquele que foi humilhado por todos. Então, vamos aqui voltar um pouquinho de onde paramos. A dona Gertrudes perguntou o que ele preferia para o almoço. Ele respondeu que era melhor uma feijoada com bastante toicinho, como só ela sabia fazer. Então, ele se foi assoviando. Aconteceu que ao chegar no bar, ele encontrou alguns amigos e foi logo se enturmando. E em pouco tempo, a bebida e a jogatina de sempre acontecia como de costume. Partida vai, partida vem, e ele começou a ganhar. E foi quando chegou ao bar o Zé Firmino. Este era o atual marido da Regina. O sujeitinho só olhava para o Vinícius com um olhar torto. Mas recentemente havia pego uma queda de cavalo e ficou de molho por uns dias. Inclusive, a Regina mandou o filho mais velho do Vinícius ir até ele e perguntar o que era bom para curar a carne inflamada, já que o Zé Firmino só reclamava de muita dor e ficou gemendo e dando trabalho a noite toda. O Vinícius enviou uns anti-inflamatórios e foi atrás de uma experiente benzedeira para ajudar o peão. A velha mulher esteve na casa da Regina, e com 2 dias que o Zé Firmino recebia os benzimentos dela, ele se sentiu novinho em folha e voltou para o trabalho. E com isso, ele deixou de enfesar a cara para o Vinícius e ficar o olhando torto. Segundo as más línguas, quando brigava com ele, a Regina ficava jogando na cara dele que o único homem que realmente amou foi o Vinícius, e que se conseguiu
o tocar para fora de sua vida, o que não faria com outro homem que ficasse lhe enchendo a sua paciência. O Zé Firmino cumprimentou Vinícius com um gesto de cabeça mexendo o chapéu, ao que ele retribuiu o cumprimento. Foi então que chegou ao bar o tal do Osmar Mata-Porco, que ao ver o pessoal jogando quis participar. Esse já tinha fama de criador de confusão. E foi quando Vinícius jogou mais 2 partidas e avisou que já iria se adiantando, pois prometeu para a esposa que chegaria cedo para o almoço. E diante disso, os colegas começaram a insistir para ele ficar mais um pouco, e ele concordou em jogar mais 2 ou 3 partidas. Dessas 2 ou 3 partidas vieram outras e ele só ganhando. Até que, furioso, o Osmar Mata-Porco alegou que ele só poderia estar enrolando. O Vinícius não gostou da conversa e rebateu dizendo que era um homem justo e não moleque, e que sabia ganhar e perder sem ficar com historinhas. E foi quando Osmar Mata-Porco decidiu embaralhar os dominós e escolher as suas peças primeiramente. Contudo, de nada adiantou e ele acabou perdendo. Diante disso, ele, impaciente, alegou que não era possível, e em mais 3 rodadas seguidas ele voltou a perder. E foi quando começou a fazer cascaria. E dessa cascaria houve um bate-boca entre ele e o Vinícius. E quando menos se esperou, a faca cantou entre eles. O povo ainda tentou impedir a tragédia, mas os dois pareciam possuídos pela fúria de morte. Osmar Mata-Porco cambaleou e caiu numa poça de sangue, já agonizando. Ele foi quem deu a primeira facada. E então começou com a briga. A sua intenção foi acertar o peito esquerdo, mas o Vinícius conseguiu tirar o corpo e foi atingido no braço. E diante disso, ele não se intimidou. Só retirou a faca da bainha e devolveu a afronta. O golpe foi certeiro. Contudo, ele foi atingido por um segundo golpe de Osmar Mata-Porco, que teve morte no local. Já o Vinícius ainda deu tempo de ser levado para o hospital, mas também não resistiu. A dona Gertrudes batia uma roupa e estendia no monte de pedras para secar. E quando viu um dos amigos do Vinícius chegando na bicicleta dele, naquele momento ela sentiu um trespasse e foi logo perguntando apavorada o que aconteceu com seu marido. O homem, em meio à pressão, explicou tudo. Ele parecia em choque, mas até aquele momento, tudo o que se sabia era que o Vinícius havia sido levado para o hospital, ainda consciente e falando com dificuldades. A dona Gertrudes não quis saber de mais nada. Largou tudo, correu em casa e foi passar uma água no corpo para sair à procura de informações sobre o seu marido. E mal chegou no hospital da vila e já soube do falecimento do Vinícius. Naquele momento, ela entrou em choque e gritando, esperneando e se jogando no chão e não querendo aceitar o que aconteceu. Os amigos do Vinícius, que já estavam por lá, correram para ajudá-la. E foi uma comoção generalizada. Inclusive, alguns homens se revoltaram e tiveram na casa do Osmar Mata-Porco, onde expulsaram a mulher dele de casa e tacaram fogo na casa dele. A mulher, inclusive, havia tomado uma surra do Osmar Mata-Porco pouco antes dele sair de casa, falando que naquele dia ele estava louco para matar um ou morrer. O velório do Vinícius
reuniu tanta gente que parecia ser até o velório de um político grande ou de um fazendeiro. E era impressionante o número de pessoas que lamentavam e contavam sobre ajudas que ele havia dado. A dona Gertrudes estava tão arrasada que desmaiava a todo momento. As mulheres a socorria e pedia para ela ser forte, pois ela tinha 3 filhos para criar, uma terra para tocar para frente e muita coisa para gerenciar. Pedia para ela pensar no sofrimento dos filhos que infelizmente perderam o pai, mas que precisavam dela forte para resistir àquele doloroso baque. Até os ex-cunhados dele compareceram muito emotivos, chorando a morte dele. A Regina também apareceu desolada e com todos os filhos. Ela gritava debruçada no caixão, perguntando o que seria dela e dos seus filhos sem ele. O esposo dela pedia para ela ser forte e prometia cuidar dela e dos filhos dela como se fossem seus. A dona Gertrudes abraçou a Regina e as duas choravam dolorosamente a morte do Vinícius. O clima era de tristeza, dor e desespero, e muitas pessoas se prontificaram em ajudar. E no momento da retirada do caixão da casa para o cortejo ao cemitério, a dona Gertrudes e a Regina foram agarradas e afastadas do caixão, pois as duas não queriam soltar o caixão e gritavam que não queriam que levassem ele. E no momento do enterro, houve uma comoção enorme e muitas pessoas aplaudindo o amigo tão querido. A Regina desmaiou e foi amparada pelos irmãos e pelo marido. Ela, inclusive, mesmo casada com o outro, vestiu preto por 2 anos, em luto pela morte do ex-marido. E também, quando engravidou do Zé Firmino, colocou o nome do menino de Vinícius, o que para muitos foi um desrespeito ao marido do pai do bebê. Um fato inusitado foi que os amigos do Vinícius não deixou que enterrassem o corpo do Osmar Porco no mesmo cemitério que o Vinícius. Filomena, a mãe dele, começou a gritar e chorar ao ver o pessoal ameaçando arrancar o corpo do filho dela da urna funerária e tacar fogo. Chorando, a dona Filomena pedia perdão pela loucura que o filho dela fez. E o jeito foi levar o corpo para outro município. Quanto à dona Gertrudes, cumpriu 6 meses de luto. Mas passado esse período, ela já saiu à caçada de um novo pretendente. Ela não escondia que o Vinícius havia sido um homem maravilhoso, mas alegava que quem tinha boca tinha fome, e ela precisava de um novo homem para matar os seus desejos de mulher. E foi quando conheceu um homem chamado Nicanor. Este era 5 anos mais jovem que ela. Era um pistoleiro com fama de matador e sem compaixão. E entre as suas vítimas, alguns proprietários de terra das redondezas e até um padre envolvido com o movimento da reforma agrária. Ele matou numa igreja lotada durante a celebração de uma missa. E fora isso, ele teria matado o próprio pai, ao surpreendê-lo batendo na mãe dele e 2 esposas, uma por traí-lo e a outra por tentar fugir dele. E ele não recusava serviço algum, e sempre trabalhava para quem pagava mais. E por conhecer a fama do Nicanor, muitas pessoas aconselharam a dona Gertrudes a não cair na cilada dele. Mas ela parecia cega de amor e não deu ouvido.
decidindo levá-lo para morar com ela. E com apenas 2 meses que o conhecia, e com 15 dias que morava com ela, ele mostrou quem realmente era. Deu uma surra nela que a deixou com a boca estourada, o olho roxo e o corpo bem marcado. Isso porque ela se distraiu com o ferro de gomar e deixou queimar a perna da calça dele. E depois disso, passou a bater nos filhos dela também. E foi nesse período que Odacir levou o Renan para morar com ele e a Berenice. Porém, o Tomás e o Patrício ficaram no domínio dele. Tanto os meninos quanto ela eram obrigados a trabalhar. Ele era mandão, perfeccionista, machista, violento e desalmado. E ninguém saía de casa, e à escola só poderiam ir depois de cumprir as obrigações com o trabalho. Ele detestava visitas e exigia que todas as suas vontades fossem atendidas à risca. Nicanor acusava a dona Gertrudes a ser uma mulher inútil, a chamava de vagabunda e forçava a ter relações íntimas com ele sempre depois de agredi-la fisicamente, exigindo que ela se entregasse a ele de tudo quanto era jeito, o que ela não era acostumada a fazer, pois nenhum dos seus ex-companheiros tinham essas ideias pervertidas. O pior era que ele gostava de infligir dor a ela. E quando a queria, não queria saber de histórias. E mesmo ela cedendo às suas vontades e caprichos, ela era agredida e ameaçada. Ele chegou a obrigá-la a manter intimidade na frente dos filhos dela, o que a deixou muito constrangida e humilhada. Também chegou a dizer que estava acostumado a ser agradado. E caso ela não cumprisse os seus deveres de mulher, o Tomás e o Patrício poderiam fazer no lugar dela, antes dele dar cabo da vida dos dois imprestáveis. A dona Gertrudes vivia aterrorizada. Chegou a perguntar aos filhos se alguma vez eles sofreram abuso da parte do Nicanor, mas eles contavam que ele só batia neles. Dava cascudo, xingava e gritava com eles, além de alegar que detestava moleza e serviço porco, mas que nunca fizeram maldade com eles, no que diz respeito à violência sexual. Foi quando Nicanor foi contratado para dar cabo de um comerciante e pediu para Tomás limpar suas botas. Tomás, apavorado, fez o que pôde, mas o padrasto detestou o trabalho dele e por isso deu uma surra nele com o cano da bota. E a surra foi tão violenta que o menino se mijou todo e ficou bem marcado. E aquilo foi a gota d'água para a dona Gertrudes, que tinha uma verdadeira adoração pelo seu primogênito. Ela aproveitou a saída do Nicanor para procurar uma mãe de santo muito conhecida na cidade, e ela tinha a fama de ser uma feiticeira muito poderosa, e com o prazer em fazer feitiços de morte. A dona Gertrudes contratou os serviços dela para despachar a alma de Nicanor. A mulher, em meio à consulta, só perguntou quando ela o queria morto, e se preferia que ele partisse calmamente ou sentindo dores terríveis até o último suspiro. A dona Gertrudes alegou que queria o serviço para aquele dia, e que gostaria que Nicanor morresse sentindo muita dor. A mulher contou que pela podridão da alma do Nicanor, ela não precisava se preocupar. Pediu para ela voltar para casa e aguardar, pois assim que ele colocasse os pés em casa, ele se encontraria com uma entidade de morte sofrida e agoniante.
A dona Gertrudes agradeceu a mulher e quis efetuar o pagamento, ao que a mãe de santo falou que não era do tipo que recebia o pagamento adiantado. E só foi o Nicanor colocar os pés em casa para começar a sentir uma dor no peito e no estômago. E a dor rapidamente ficou bem intensa, de modo que ele começou a suar e caiu gritando pela dona Gertrudes, já se debatendo no chão. A dor era tão insuportável que ele começou a chorar, alegando que estava morrendo. Ele se rolava no chão, apavorado, e se debatia. E nisso, a dona Gertrude se aproximou, ao que ele a mandou levá-lo para o hospital, pois ele não suportava tanta dor. Ele estava visivelmente desesperado e trespassado de dor, e xingava, chegando a chorar e a se mijar e até mesmo defecar nas calças. A dona Gertrudes começou a sorrir e disse que aquilo era para ele aprender a nunca mais abusar de uma mulher, ou espancar um filho alheio como ele fez com Tomás. Nicanor a xingou, mas não tinha forças nem de se levantar, tamanha era a dor que o consumia. A dona Gertrudes gargalhava e se regozijava, comentando que era maravilhoso ver assim. O homem estava banhado de suor e gritava de dor, implorando para ela fazer parar. Bem, padeceu por meia hora se estrimbuchando, até que deu o último suspiro. A dor era tanta que ele morreu com os olhos arregalados, lacrimejando e com a boca aberta. E foi só então que a dona Gertrudes tirou os filhos do quarto e mandou o Patrício chamar os vizinhos. Os vizinhos ajudaram a preparar o defunto, e quando o veículo do IML chegou, a dona Gertrudes se sentiu aliviada. A causa da morte foi dada como um ataque cardíaco, e dona Gertrudes nem quis saber de velório. E no dia seguinte, ela foi agradecer e ter com a mãe de santo. E emocionada, pagou até mais pelo serviço eficiente. Contudo, com um pouco mais de um mês da morte do Nicanor, a dona Gertrudes passou mal e descobriu que estava grávida. Furiosa, ela admitiu não querer nada que tivesse relação com aquele infeliz, e alegou que um monstro daquele não merecia deixar sequer uma semente nesse mundo. Ela voltou a procurar a mãe de santo, que surpreendentemente informou não trabalhar com aborto ou morte de crianças. A dona Gertrudes se viu então obrigada a recorrer a remédios caseiros, e foi quando ela menstruou. Porém, o seu ventre continuou se desenvolvendo nos meses seguintes. E embora ela menstruasse normalmente, diante disso, ela procurou o hospital da vila e soube que continuava grávida. Revoltada, ela buscou remédios de farmácia e foi quando sofreu um aborto. E como ela estava com 5 meses de gestação, por pouco ela não morreu. O bebê expelido foi uma menina que ainda se mexia. E aquilo marcou a memória da dona Gertrudes, que chegou a se arrepender da maldade que fez com a inocente. O bebê ainda padeceu por 5 minutos antes de morrer. A dona Gertrudes recebeu 2 bolsas de sangue e ficou em observação, sendo medicada e submetida a exames. Bem, galera, essa é a segunda parte do relato e amanhã eu volto com a parte 3. Você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Deixe um like, se inscreva no canal e hoje às 20 horas temos vídeo aqui no Elite Oculta. Boa noite. Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago a terceira parte do relato aqui para vocês, galera. O nome do relato é O Tempo Recompensou
aquele que foi humilhado por todos. Então, como o relato é muito grande, sem mais demora, vamos continuar aqui. Voltar um pouquinho aqui para vocês saberem onde parou o relato. O bebê ainda padeceu por 5 minutos antes de morrer. E a dona Gertrudes recebeu 2 bolsas de sangue e ficou em observação, sendo medicada e submetida a exames. E foi quando, no dia seguinte, ela recebeu a visita do médico que contou a ela que perdera um dos bebês que gerava, mas que restara a segunda criança em seu ventre. Chocada e perplexa, ela só conseguia lembrar-se da menina que saiu dela ainda viva e se mexendo. E imaginou que a segunda menina era um sinal de Deus. E com isso, ela decidiu que teria sim aquele bebê. E devido a isso, após uma semana no hospital, ela recebeu autorização para voltar para casa. Estava morrendo de saudade dos filhos que estavam sendo cuidados por uma vizinha. Ao chegar do hospital, ela, emocionada, abraçou tanto o Tomás quanto o Patrício. Momentos depois, o Renan que foi levado para ficar com ela. A única certeza que a dona Gertrudes tinha era que nunca mais queria saber de homem algum e que viveria para os seus filhos. Ela não conseguia parar de lembrar que havia sido obrigada a manter relação com o Nicanor na frente dos próprios filhos. Tomás tinha apenas 12 anos, Renan 10 e Patrício 8. E ela não parava de pensar no sofrimento que fez os filhos passarem. E tudo o que queria era a menina que estava gerando. E com uma semana para completar os 9 meses de gestação, a dona Gertrudes entrou em trabalho de parto. E para sua surpresa, ela deu à luz a um menino. Ela ficou sem entender como aquilo era possível. Ao que o médico explicou que ela foi quem se iludiu pensando que gerava outra menina. Isso pelo fato de ter perdido a menina aos 5 meses de gestação. E como se não bastasse aquela frustração, o Kaique era muito parecido com o pai. E não havia quem olhasse e não reconhecesse que ele era filho do Nicanor. Dona Gertrudes havia comprado todo o enxoval de menina e decidiu que não iria desperdiçá-lo. Daí, tudo do Kaique foi rosa mesmo. Ela havia escolhido o nome Vitória para dar à sua filha e ficou tão surpresa e desgostosa com o nascimento de um menino que simplesmente colocou nele o mesmo nome do médico que auxiliou no parto. Surpreendentemente, Kaique nasceu sem nenhum problema ou sequela dos remédios abortivos que a mãe ingeriu. Entretanto, a dona Gertrudes não sentia qualquer empolgação pelo nascimento dele. O via como um castigo que ela deveria suportar por toda a vida. Mas como mãe, nunca o deixou com fome, sujo, ou negligenciou vacinas e atendimentos médicos em caso de necessidade, mas não suportava nem pegá-lo no colo por muito tempo. Em geral, assim que acabava de alimentá-lo, só esperava ele arrotar para colocá-lo de volta na rede, e pedia apenas para os irmãos ficarem de olho nele para que não ficasse chorando. Ela nunca demonstrou carinho ou paciência com ele, e quando irritada, só o chamava de Estepo, expressão que significa desgraça ou coisa ruim. Aos 6 meses de vida, ele já levava palmadas, e ela já gritava com ele por qualquer coisa, além de deixá-lo no chão só de fraldas, enquanto ela cumpria as suas tarefas de dona de casa.
e só o pegava para alimentar ou limpá-lo caso ele fizesse necessidades. Os irmãos, muitas vezes a contragosto, era quem ficava o reparando para que ele não caísse enquanto engatinhava pela casa. E às vezes ele dormia no chão. A dona Gertrudes não escondia de ninguém que havia feito macumba para o Nicanor morrer, e que sentiu prazer em vê-lo agonizando de dor até o último suspiro. Também ela confessava a todos que só teve o Kaique por achar que ele era uma menina, e também que não sentia por ele o mesmo amor que sentia pelos demais filhos, e ainda que o mais lhe incomodava nele era o fato de ser muito parecido com o pai fisicamente. A mesma cor branca, os olhos azulados, o cabelo liso e escorrido, a semelhança no rosto e muito mais coisas. E com 1 ano de idade, Kaique já apanhava de cinto, sendo que ela batia nas pernas e no bumbum para não adoecê-lo. Ele, por vezes, apanhava também de galhos finos de plantas. E nada que ele fazia próprio de sua faixa etária de idade a empolgava ou emocionava. As outras pessoas se encantavam com ele, mas ela sempre dizia que o Tomás e os outros, quando na fase dele, eram até mais engraçados. E os irmãos, vendo que a mãe não amava o Kaique, foram se acostumando a maltratá-lo. E faziam malignidades como beliscá-lo, bater nele, tomar as coisas dele para ele ficar chorando e ficarem debochando dele. A dona Gertrudes não o defendia, apenas alegava que eles levassem o Estepo para longe dela, pois ela não tinha paciência para o berreiro dele. E por vezes, além de ser atormentado pelos irmãos, Kaique ainda apanhava da mãe, que alegava estar sem paciência e quase enlouquecendo por conta dele. Ele era o único filho que não recebia nenhum bolinho de aniversário ou quaisquer parabéns. Aprendeu a ler e a escrever através de ameaças, cascudos, beliscões, murros e ciposadas. A mãe odiava ouvir a voz dele e detestava vê-lo perdido sem entender o que ela ensinava. Os irmãos sorriam ao vê-lo apanhando, e quando iam ajudá-lo com os deveres de escola, desciam a lenha também. Kaique realmente era maltratado como se nem fosse parente deles. E tudo que a dona Gertrudes fazia para ele ficava jogando na cara. Dizia que ele era uma praga que nasceu para atanazar a família dela, causar desgosto e sofrimento. E tudo isso contribuiu para que o Kaique se tornasse uma pessoa introspectiva, incapaz de se impor aos abusos psicológicos e físicos. Nervoso e assustado, ao ver que por pouca coisa que fizesse já apanhava. Bem, outra característica dele era ser muito submisso e calado. E até um cartão do Dia das Mães que ele confeccionou a pedido da professora, ele teve que dar para a mãe, para depois dizer como foi a reação dela na sala de aula. A dona Gertrudes rasgou, alegando que precisava era de dinheiro e que cartão idiota não pagava as suas contas. Ao ver o que ela fez, os próprios irmãos começaram a fazer caçoada dele. E como ele se irritou e gritou que era um trabalho da escola, a mãe o estapeou, mencionando que ele não era ninguém para gritar na casa dela, e que jamais consideraria um filho de um estuprador como um filho dela. Transtornada de raiva, ela juntou a chinela e batia nele,
falando que ele não nasceu de um relacionamento normal, mas de sessões de espancamentos, constrangimentos e estupros, e que ela jamais permitiria que ele falasse mais alto que ela. Kaique tinha 7 anos na época e nunca esqueceu o que aconteceu naquele dia. Tomás, Renan e Patrício tinham seus quartos com cama, armários de roupa, banheiro e tudo mais. E desde criança era assim. Já Kaique dormia no chão da cozinha num colchonete velho e tendo trapos como cobertores. Os outros filhos tinham fartura de roupas e já o Kaique tinha a farda escolar. 2 mudas de roupa para trabalhar na propriedade, um calção para sair de casa, atendendo aos pedidos da mãe, em chamar alguém ou fazer compras em comércios próximos. Esse também era o calção que ele botava quando vinha alguém visitar em casa. Além disso, uma cueca que ele usava para dormir. E fora isso, ele passava o dia todo despido. A própria mãe alegava que assim, ele não ganharia rua para se envolver com o que não prestava. E também diminuiria gastos com produtos de limpeza para lavar roupas, diminuindo também o tanto de roupa que ela deveria lavar. E isso aconteceu dos 6 aos 14 anos. Os irmãos até caçoavam dele, o chamando de índio da mata. E isso por ele viver nu em casa. Além disso, ele comia sentado no chão da cozinha e não poderia sentar no sofá ou nas cadeiras da casa. E quanto a trabalho, ele era o único dos irmãos que trabalhava na lida da roça e também fazendo serviços domésticos para ajudar a mãe. Ele lavava roupa, enchia jarras de água para todos beberem, limpava a casa, arrumava, limpava todos os banheiros da casa e fazia até comida. E quando a dona Gertrude saía e encontrava alguma coisa desorganizada, ela não queria saber quem foi que bagunçou, pois era ele que apanhava. A mãe até o apelidava de mocinha safada. E Kaique odiava ser chamado assim, até mesmo porque Tomás e Patrício ficavam fazendo caçoada dele. E quando não lhe davam palmadas e ficavam tirando sarro da cara dele. Apenas o Renan não concordava com a mãe em ficar o desmoralizando. Ao que ela dizia que ela foi quem o pariu, e o chamava como bem entendia, e queria ver quem a impediria de agir assim. Renan era o único irmão que com o tempo não maltratava o Kaique, e até o defendia. Mas ele vivia transitando em passar um tempo com a mãe e outro com o pai e a madrasta. E Kaique era o faz-tudo da casa. E ao sinal do menor desagrado, apanhava tanto da dona Gertrudes quanto dos 2 irmãos mais velhos. E até mesmo doente ele trabalhava, pois a mãe alegava que ele estava com manha e querendo fazer graça. E foi quando Kaique chegou aos 12 anos e praticamente cresceu da noite para o dia. Tomás e Patrício começaram a implicar com ele, comentando que embora ele ameaçasse ficar até mais alto que eles, e já está até tendo pentelhos nas partes íntimas, além de uma tromba de elefante no meio das pernas e o corpo mais desenvolvido, ele que não se atrevesse a meter o louco, pois não passava de um magricelo bundão em todos os sentidos, já que era um magro de corpo definido e com nádegas realmente avantajadas. Reforçavam que Kaique não era homem para se impor a eles. E como a voz dele e o corpo estavam engrossando,
eles o quebrariam mesmo era com o rei de bater em burro, caso ele viessem a engrossar para o lado deles, ou querer fazer pouco caso da cara deles. Viviam repetindo que queriam ver um moleque comédia querendo falar mais alto que a mãe deles, ou sequer os olhando de olhar torto. Kaique nem entendia o que eles queriam dizer com isso, mas o desenvolvimento físico dele levou os dois irmãos despeitados a maltratá-lo ainda mais. Eles ficavam dando pressão nele por qualquer coisa e inventavam histórias para ficar batendo nele. Viviam o ameaçando bater com o rei de burro. E às vezes eles estavam conversando só entre os dois, e sem quer que o Kaique desse algum motivo, eles ficavam arrumando cascaria com ele. O pior era que a mãe ainda brigava com ele, dizendo que irmãos mais velhos conheciam a malandragem do caçula. E quando completou 13 anos, Kaique ultrapassou a altura dos 3 irmãos mais velhos. E foi quando Renan, com 23 anos, se engraçou pela filha de um fazendeiro e vivia da casa do pai dele para a casa do pai dela. E nem fazia questão de levar a namorada para conhecer a sua mãe ou a casa dela. Primeiramente, pelos modos grosseiros da dona Gertrudes, e depois por não ter confiança no Tomás e no Patrício, que eram meio sem noção. Tomás com 25 anos e Patrício com 21 anos. Eram viciados em cabarés. Viviam gastando o que tinham com zonas e, por serem desasuntados, só conseguiam mulheres daquela forma. Até quem se interessava por eles se desencantavam ao ver como eles eram imaturos, egoístas, machistas e cheios de si. Eram do tipo que, mesmo com a mulher do lado, reparava nas outras. Alegavam que odiavam mulheres com mancha entre as coxas, com estrias, celulites e também com flacidez. Mulheres que só liberavam a pepeca ou que fossem velhas. Eles falavam muita imoralidade, compartilhavam o que faziam na cama e adoravam se gabar para os amigos. Eram 2 cretinos mesmo. E foi quando o Tomás se encantou por uma vizinha do sítio chamada Celina e resolveu falar com ela. Porém, por conhecer a fama dele, a Celina foi curta e grossa. Mencionou que de fato ele era um homem muito bonito e tudo mais. Contudo, ela que nunca se envolveria com ele, pois o julgava um moleque escroto, tanto ele quanto o Patrício, e que se tinha algum filho da dona Gertrudes que ela tinha coragem de se envolver, seria o Renan, por ele ser um homem de verdade, mas que infelizmente ele já estava comprometido com outra mulher. E o outro que ela tinha coragem de se envolver era o Kaique, pois embora fosse ainda muito novinho, era o mais bonito entre os irmãos e tinha um charme masculino de tirar o fôlego, e um jeitinho tímido que despertava em qualquer mulher a vontade de cuidar dele e fazer muito carinho. Ela enalteceu os olhos azuis do Kaique e o rosto que mais parecia de um anjo. Indignado, Tomás a chamou de vagabunda e disse que ela estava com história e que na verdade estava o dispensando por ser uma sapatão enrustida e louca, e que ele havia feito o favor de ir falar com ela. Celina começou a sorrir e disse que ele era realmente um lixo humano. Confessou que por ele só conseguia sentir pena, mas agora sentia também nojo. E se ele tivesse um pingo de decência, que nem olhasse mais na cara dela, e que nunca mais a importunasse com propostas idiotas de amor. Ele respondeu que o que não faltava para ele eram mulheres, e que ele era irresistível,
e sabia quando uma mulher era sapatão simplesmente pelo fato dela resistir a ele. E dito isso, ele saiu furioso da presença dela. E foi quando encontrou o Patrício numa roda de conversa com os amigos, e assim que o viu, o Patrício foi até ele perguntar como foi com a Celina. Ao que ele o mandou guardar segredo, e disse que a Celina tinha um bafo de matar e era muito da safada. Gostava de transar no primeiro encontro, mas fedia feito um animal. E pelo jeito, gostava mesmo era de mulher. Patrício ficou chocado, mas procurou guardar para si o que o irmão revelou. Então, disfarçado, ele voltou para o meio da galera. Bem, pessoal, essa aqui é a terceira parte do relato. Lembrando que quem não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Lembrando também que hoje, às 20 horas, temos vídeo aqui no Elite Oculta. E amanhã, ao meio-dia, não percam a quarta parte deste relato. Boa noite. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago a quarta parte do relato O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Então, vou voltar um pouquinho aqui no relato para vocês não ficarem perdidos. Patrício ficou chocado, mas procurou guardar para si o que o irmão revelou. Então, disfarçando, ele voltou para o meio da galera. Tomás havia se arrumado todo para falar com a Celina. E como foi rejeitado, ele preferiu voltar para casa. Ainda no meio do caminho, ele recordava do desastre que foi falar com a vizinha convencida. E foi quando ele avistou a mãe fofocando com uma vizinha mais velha e ele tratou de passar de fininho, pois estava com tanto ódio que nem queria saber de cumprimentos ou coisa do tipo. E assim que chegou em casa, ele deparou-se com o irmão caçula terminando de lavar as louças do jantar. E furioso, ele foi até ele e disse que ele era uma putinha nojenta e que nem roupas usava porque não merecia. Um escravo miserável sem nenhuma importância. Em seguida, ele deu um soco na barriga do irmão e saiu furioso para o seu quarto, batendo a porta e se trancando. Kaique nem entendeu o motivo daquela agressão aleatória. Simplesmente se agachou tentando recuperar o fôlego e ao mesmo tempo que chorava de dor. E quando conseguiu respirar, ele se levantou com expressão de dor e, chorando em silêncio, terminou a lavagem das louças, guardou tudo, arrumou a cozinha e foi para o banheiro do quintal, onde tomou banho. Vestiu sua cueca, estendeu a sua toalha e entrou em casa, e já pegando o seu velho colchonete, e já arrumava tudo no canto da cozinha, quando Tomás, furioso e de supetão, abriu a porta do quarto. E como sabia que ele estava descontrolado por alguma coisa que não saiu como ele planejou, Kaique procurou até fingir que não escutava nada e continuou arrumando seu lugar de dormir. E foi quando o Tomás o agarrou com violência, passando o braço por sua cintura e o levantando. Assustado, Kaique começou a perguntar o que aconteceu e o que havia feito para ele. E foi quando notou que o Tomás estava com expressão de choro e muito ódio. Tomado de raiva, este alegou que o irmão era a maior desgraça que poderia ter acontecido em sua família. E assim começou a arrastá-lo. Desesperado, Kaique já imaginou que iria apanhar. Então começou a pedir que ele se acalmasse. E muito abalado, repetia que não havia feito nada para ele. Porém, pela raiva que o Tomás demonstrava, ele percebeu que iria ser espancado.
Então começou a suplicar que ele não lhe batesse, até pelo amor de Deus. E ficava alegando que estava fazendo seus deveres sem reclamar ou fazer corpo mole, como a mãe o ordenara antes de sair. No entanto, o Tomás não quis saber de conversa e saiu arrastando o irmão até o seu quarto. E o que aconteceria em seguida marcaria a vida do Kaique e seria um ciclo vicioso de humilhações e abusos. E só quando foi obrigado a entrar no quarto do irmão que Kaique percebeu que Tomás estava só com uma toalha em volta do corpo. E pelo jeito, ele teria se livrado das roupas que usava e já iria tomar banho quando decidiu agredir o irmão. Com violência, o Tomás o jogou na cama, pegou o reio de bater em burro e deferiu 2 chibatadas em suas costas. Kaique, soltando gritos de dor, começou a se debater. Tamanha a dor que sentiu. E desesperado começou a chorar e a implorar para que ele não o batesse mais. E foi quando o Tomás alegou que daria a ele 2 escolhas. Ou continuaria dando a maior surra que ele poderia tomar na vida, ou ele iria o obedecer sem resistir ou fazer qualquer gracinha. Desesperado de medo, Kaique, sem nem imaginar o que o irmão falava, começou a dizer que tudo bem. E sendo o que fosse, ele obedeceria e até se sentou na cama para ouvi-lo. E foi quando o Tomás o obrigou a deitar debruçado no colchão e ordenou que ele ficasse bem pardinho. E também não se atrevesse a se mover. Do contrário, iria levar mais chibatadas e com mais força. E se estremecendo, o Kaique obedeceu, embora temesse apanhar mais ainda. E já que conhecia a maldade do irmão, ele chegou a implorar a Deus que o socorresse só no pensamento, pois as 2 chibatadas que levou doíam muito. E foi quando o Tomás se afastou. E quando regressou, puxou a cueca do irmão até que a retirou completamente. E sempre repetindo para ele ficar paradinho, ou do contrário, morreria de apanhar. E em seguida, pegou 2 travesseiros e colocou por baixo da região pélvica do Kaique, de modo que as nádegas dele ficassem mais elevadas em relação ao corpo. Naquele momento, Kaique desconfiou que ele começaria a desferir violentas chibatadas em sua bunda. E só fechou o olho, se apegando em Deus e implorando que ele não o desamparasse. E foi então que Tomás fez algo que ele sequer poderia imaginar. Ele separou as nádegas do irmão e o adentrou com o dedo, usando um produto gelado e lambuzado. E só com o tempo, o Kaique soube que se tratava de gel lubrificante. E no momento, um misto de surpresa, vergonha extrema, medo e confusão do porquê ele estar fazendo aquilo tomou conta da mente do Kaique. E por incrível que pareça, o medo de apanhar era tanto que ele chegou a sentir-se aliviado e não está levando chibatadas. Mas nem chegou a refletir no que realmente aconteceria, pois o que veio em seguida foi terrível e inesperado. O Tomás abusou dele com até 2 dedos ao mesmo tempo, e depois o penetrou com o membro viril. E foi algo terrível e extremamente humilhante. Kaique se estremecia de dor, implorando para ele parar. E chorando tentava relutar, mas Tomás parecia estar possuído pelo próprio diabo, o segurando com fúria e se movendo com violência, enquanto repetia que era isso que ele merecia por se meter onde não era chamado. E quando terminou e viu que o irmão ofegante, tremendo, chorando e molhado de suor,
e em choque pelo nível da monstruosidade ao que foi submetido. Naquele momento, Tomás pareceu perdido. Ele ordenou que o irmão vazasse de sua cama. E foi quando percebeu que Kaique estava sangrando. Ele pareceu assustado e, levando as mãos à cabeça, esbravejou: "Olha só o que você me fez fazer! Até quando você vai ficar me levando à loucura de tanta raiva?" E como estava em choque, Kaique, mesmo chorando e muito assustado, ainda pediu desculpas, enquanto se encaminhava para a porta do quarto. Diante disso, Tomás perguntou para onde ele pretendia ir naquele estado. E foi até ele o segurando, e depois o abraçou e começou a chorar. O levou para o banheiro, onde o limpou, já que ele estava sujo de sangue e fluidos do corpo de Tomás. Kaique só chorava soluçando, e visivelmente chocado e apavorado, e cheio de remorsos, o Tomás o abraçava também chorando e repetindo que ele precisava perdoá-lo e esquecer o que aconteceu. E repetia que ninguém precisava saber do que aconteceu e que ele não estava em si quando fez aquilo, pois não foi algo planejado e sequer lhe havia passado uma loucura dessas pela cabeça antes. Kaique nem tinha forças para protestar. E assim que Tomás o examinou, alegando que ele estava limpo de qualquer vestígio de sangue ou sêmen, e o enxugou e vestiu, Kaique, em silêncio, caminhou para fora do quarto, e foi quando Tomás voltou a abraçá-lo, implorando para que ele esquecesse, por mais difícil que fosse, e o aconselhou a nunca mencionar aquilo a ninguém. Do contrário, os dois seriam alvos de comentários, e seria pior para ele, que ficaria com a fama de ter sido feito de mulherzinha, e seria ridicularizado, ou até poderia ser abusado por outros caras, que o julgaria como se ele fosse gay, sem mencionar a vergonha diante de todos. E como se estivesse tomado de arrependimento, o Tomás voltou a abraçá-lo e o beijou no rosto, alegando que ele nunca mais passaria por uma coisa dessas. E sem dizer nada, Kaique foi até a cozinha, onde só repetia que aquilo não foi real, e que ele acordaria a qualquer momento daquele pesadelo. Ele se deitou no colchonete e se envolveu nas cobertas velhas e manchadas que a sua mãe disponibilizara para ele. Então chorou desesperadamente, se recordando do que havia acabado de passar. Mas o pranto era baixo e quieto para não chamar a atenção de ninguém. Com o tempo, ele ouviu todos os parentes regressando e trancando as portas de casa e dos seus quartos. E enquanto todos estavam recolhidos, o silêncio já reinava, e o Kaique não parava de pensar na nova agressão sofrida. Ele não sabia o que fazer, e tentava se convencer que aquilo não ocorreu, embora a dor física confirmasse. A certa altura da madrugada, o Tomás foi até ele e levou um comprimido anti-inflamatório para ele tomar com água. Desesperado, ele contou que jamais imaginou fazer aquilo com ele e que estava muito arrependido. Kaique não queria ouvi-lo falando sobre aquilo, ao mesmo tempo em que repetia em sua mente que aquilo não era real. Ele evitava encará-lo, embora houvesse percebido que ele também estava chorando. E quando Tomás se foi, Kaique sentiu um grande alívio. Tomás era a última pessoa que ele queria qualquer aproximação. Porém, começou a avaliar a própria vida, chegando à conclusão que o melhor era morrer mesmo. E talvez o Tomás tinha razão em dizer que ele foi quem havia provocado aquilo. E talvez a culpa fosse dele
e não ter morrido no lugar da irmã, como a sua mãe vivia repetindo. Porém, ele não tinha coragem de tirar a própria vida. E aquela foi a pior noite da vida de Kaique. Ele revirou no colchonete a noite toda, não conseguindo dormir. Mas, ao amanhecer, ele conseguiu tirar um cochilo. E foi quando a dona Gertrudes o acordou para fazer café. E o chamou a vassouradas, alegando que não queria tralhas em sua cozinha. Ele se levantou, recolheu suas coisas e foi quando tudo veio à sua mente. E para não chamar atenção, ele foi para o banheiro do quintal, onde chorou enquanto escovava os dentes e tomava banho. No momento de tomar café, a mãe notou a expressão de tristeza no rosto dele. E também como as marcas de 2 chicotadas em suas costas. Ela então perguntou o que ele havia feito para o Tomás, para que ele lhe batesse. Ele apenas mencionou que achava que ele não gostou de chegar em casa e vê-lo ainda lavando as louças. Em seguida, Kaique pegou os materiais e foi para a roça. Ele não queria falar com ninguém, e enquanto trabalhava sozinho, aproveitou para chorar à vontade. Mas logo, a aproximação do Patrício o fez disfarçar. E pouco depois, a dona Gertrude chegou avisando que o Tomás estava com dor de cabeça e que só os 3 trabalhariam. Kaique trabalhou em silêncio como sempre e logo foi para casa ajudar nos afazeres domésticos. O momento mais doloroso para ele foi ter que ficar completamente despido enquanto fazia as tarefas de casa. E para não enlouquecer, ele decidiu agir como se fosse uma máquina. Mas sempre que estava sozinho, aproveitava para chorar. E um dos piores momentos foi quando ele preparava o almoço e Tomás saiu do quarto. E bastou ouvir a voz do Tomás perguntando pela mãe, para ele instintivamente se encostar à parede com as costas viradas para ela. Ele também evitava olhar para o irmão. E foi quando Tomás foi até ele e, o segurando com firmeza, perguntou se agora ele ficaria com esquisitice. Kaique começou a se estremecer e se urinou todo. E então começou a chorar. E foi visível o pavor que sentiu só em ser tocado pelo Tomás. E o próprio Tomás percebeu que ele estava aterrorizado. E nisso ele o abraçou e pediu para ele parar com aquilo. Alegou que nunca mais tocaria sequer um dedo nele. E que se vingaria da culpada pelo que aconteceu na noite anterior. Kaique, muito sem jeito, tratou de limpar o chão antes da dona Gertrude chegar e descobrir que ele havia urinado no piso da cozinha. E 2 semanas depois, as aulas recomeçaram. Kaique voltava da escola quando soube que a Celina, filha de um dos sitiantes, que estava desaparecida desde a noite passada, foi encontrada morta. Ela sofreu violência sexual e foi estrangulada. E na mente do Kaique, aquilo havia sido obra do Tomás, o que o deixou com mais medo ainda do irmão. De fato, a garota que foi morta foi a mesma que rejeitou a investida de namoro do Tomás. E por coincidência, ele saiu para uma noitada em prostíbulos com o Patrício e sumiu, se desencontrando com o irmão, sendo que o Patrício regressou sozinho por volta da meia-noite. E Tomás só chegou por volta das 3 da madrugada. Ele estava todo sujo de lama e de terra, com a camisa rasgada e alguns arranhões no braço e nas costas. A dona Gertrudes estava apavorada e não conseguia dormir. Tomás chegou visivelmente abalado e comentando que precisava fugir. Ele adiantou que havia feito uma loucura.
ao que a mãe comentou que ele precisava se acalmar, e que fosse o que fosse, ela estaria ao seu lado. Kaique não sabia do que ele falava, e por causa do sono, acabou voltando a dormir. Mas percebeu que Dona Gertrudes e Tomás estavam cheios de segredo. E pela manhã, Tomás não trabalhou na roça, embora alguns feirantes estiveram na propriedade para pegar frutas, verduras e hortaliças. Patrício ficou até chateado e quis saber a que horas o Tomás chegou para que ainda estivesse dormindo. A Dona Gertrudes alegou que ele chegou por volta de 00:30, mas que estava aborrecido. Embora Kaique a ouviu dando bronca no Tomás quando ele chegou, mencionando que já era quase 4 horas da manhã, e ela não havia pregado o olho a noite toda por conta da ausência dele na casa. Kaique decidiu fingir que não sabia, e foi chamar os filhos dos vizinhos mais próximos, conforme as ordens de Dona Gertrudes, para ajudar nas entregas. À tarde, ele foi para a escola e viu rapidamente o Tomás, mas como sempre, evitava até a aproximação. E foi então que, ao regressar da escola, ele se deparou com um monte de curiosos, transitando pela estrada, indo e vindo de um rio um pouco distante, mencionando o achado do corpo da jovem mulher. Kaique ficou perplexo, e foi quando Patrício de bicicleta ouviu e o chamou para ir com ele ver o corpo. Kaique alegou que a mãe poderia brigar, mas ele alegou que limparia a sua barra. E mesmo a mãe estava toda estranha cuidando do resfriado do Tomás. E diante disso, ele subiu na garupa da bicicleta e acompanhou o irmão. E chegando lá, se depararam com um filme de terror. E o pior foi que a mãe da Celina chegou gritando e teve que ser contida pela multidão. Bem, galera, essa é a parte 4 do relato O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Amanhã, ao meio-dia, temos a parte 5. Então, não percam aqui no Elite Oculta. E lembrando que hoje às 20 horas temos vídeo aqui no canal. E se você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá. O meu Instagram é fael.portinari. Boa noite. Fala, galera da Elite Oculta. Eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago aqui a continuação do relato O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. E hoje é a parte final, ok? Então vamos pegar aqui um pedacinho aqui da parte 4. Chegando lá, se depararam com um filme de terror. O pior foi que a mãe da Celina chegou gritando e teve que ser contida pela multidão. A Celina estava completamente nua. Até as roupas dela foi retirada e queimada. Ao chegar em casa, a Dona Gertrudes já aguardava o Kaique com o reio de burro. E ele só não apanhou por causa do Patrício. Furiosa, a mãe avisou que a sorte foi porque ele estava com o irmão, mas alegou que dava 2 minutos para ele tirar a roupa e ir fazer o jantar. E como conhecia o temperamento da mãe, ele só guardou a bolsa, retirou a farda e já estava completamente despido, cumprindo as suas obrigações. Os comentários sobre o crime durou semanas. A investigação da polícia deu conta que, de fato, ela foi violentada, mas que o criminoso usou preservativo, tendo abusado dela enquanto ela estava viva e até mesmo depois de morta. E ninguém sequer imaginava quem poderia ter sido o culpado. Apenas Kaique desconfiava do Tomás e percebia que a mãe sabia, mas como sempre o apoiava. Até o Patrício mencionou
sobre a afeição que o Tomás sentia pela Celina, ao que ele brigou com o irmão, alegando que era melhor ele nem mencionar aquilo. A dona Gertrudes também deu uma bronca no Patrício, alegando que por um acaso ele queria era que o nome do irmão fosse envolvido no que aconteceu. Ao que Patrício mencionou que só havia feito um comentário. Graças a isso, o Kaique teve a confirmação do motivo que levou o perverso irmão a fazer aquilo com a jovem. E com um mês do crime, o Kaique teve que ficar até tarde na escola, devido a uma apresentação. E quando chegou em casa, a mãe não quis saber de história e lhe bateu com o reio de burro. Tomás e Patrício começaram a sorrir do desespero do irmão, mandando que ele criasse jeito de homem e largasse de gritar feito uma garota, enquanto implorava para a mãe parar e deixá-lo explicar. E como se não bastasse, após tomar 6 chicotadas da mãe, os 2 irmãos ainda decidiram bater nele. A desculpa foi que queriam ensiná-lo a gritar como homem, e não da maneira feia que ele gritou. E só depois que ele acabou de apanhar, foi que a dona Gertrudes quis conversar. E furiosa, o xingava de putinha preguiçosa, e que ele sabia muito bem da obrigação de fazer o jantar e ajudá-la. Todavia, o que aconteceu com ele foi só o começo de mais uma noite de sofrimento. Depois de trabalhar feito um escravo, ele já descansava em seu canto na cozinha, quando, por volta da meia-noite, o Tomás foi até ele e voltou a cometer uma nova violência sexual contra ele. E desta vez, alegou que ele mereceu por se comportar feito uma menininha, enquanto apanhava da mãe. E depois daquela noite, os estupros começaram a ser constantes. E Tomás já nem fazia questão de bancar o arrependido ou expressar qualquer remorso. Kaique passou a viver um verdadeiro inferno. Era violado 2 ou 3 vezes por semana. E bastava ele ficar em casa sozinho para que acontecesse. Tomás parecia descontrolado e mais agressivo. Passou a exigir que ele fizesse muitas outras coisas. E chegou a dizer que ele era mais saboroso que muitas mulheres. Dizia coisas nojentas, e foi quando Kaique tentou tirar a própria vida. E por essa, o Tomás chegou a tempo de salvá-lo. E além da surra que levou, o irmão ainda o violentou sexualmente, o obrigando a fazer coisas vergonhosas. E quando a mãe soube do que Kaique tentou fazer, ainda o agrediu com o reio de bater em burro. E só não foi pior porque o Patrício se meteu. Ele alegou que o que adiantava impedirem ele de tirar a própria vida para depois matá-lo. A surra deixou Kaique de cama, e uma curandeira foi chamada para ajudar, pois ele não conseguia engolir nada e só gemia. E por trabalhar no hospital, a mulher teve que aplicar medicamentos na veia dele, e ele passou uma semana sem ir para a escola. E foi quando o Renan veio fazer uma visita e decidiu levá-lo para a fazenda do seu pai e da Berenice. O Kaique passou um mês respirando um ar diferente. E rapidamente, o casal se simpatizou com ele. E como sabia que o irmão quase não tinha roupas, o Renan decidiu comprar roupas novas para ele. E Kaique participou até de uma vaquejada na propriedade do sogro do irmão. O amor que sentia pela Catarina fez com que Renan se tornasse uma pessoa melhor. E surpreendentemente, ele se deu a oportunidade de conhecer o irmão caçula, se impressionando ao perceber que Kaique era uma pessoa fácil de conviver. E durante muito tempo, ele o via apenas como filho de um estuprador, e como a mãe costumava mencionar.
Mas ele pôde conhecê-lo melhor o irmão, que embora tímido e ainda muito novo, era até mais ajuizado que o Tomás e o Patrício. E também muito mais inteligente. Surpreendentemente, o Kaique jogava bola muito bem e se enturmou com muita facilidade com os garotos de sua idade. Ele confessou que batia pelada sempre depois das aulas, com os colegas, que recebeu até o apelido de artilheiro. Renan levava o irmão de trator para a escola e até sorria da alegria do irmão, que há pouco tempo nem se importava. Mas terminando os dias combinados, Kaique voltou para casa. E a primeira coisa que Renan percebeu, e pela primeira vez se incomodou, foi que assim que botaram os pés na casa da mãe, a dona Gertrudes mandou Kaique tirar a roupa e ficar completamente despido. E depois comentou que esperava que ele não houvesse se esquecido das obrigações que tinha em sua casa, e que a moleza havia acabado. E em pouco tempo, o Renan viu que aquele menino feliz estava voltando a ser o garoto escravizado da casa. Ele até quis argumentar com a mãe, que alegou que o filho era dela e que ela tratava como bem quisesse. Naquela mesma noite, o Tomás voltou a abusar do irmão, alegando que aquilo era para ele aprender que uma fêmea não deveria deixar o macho passando vontade, e que embora tenha se divertido com muitas vagabundas, ele estava sentindo falta da cabritinha da casa. E aquilo se repetiu tantas vezes que Kaique perdeu a capacidade de resistir ou protestar. Ele sofria por dentro, mas a culpa, medo, vergonha e sensação de completo desamparo o impedia de reagir. Embora o visse chorando escondido. E para não pensar muito, ele trabalhava e só era feliz quando estava na escola. E foi quando ele completou 14 anos que a dona Gertrudes foi à escola para mais uma reunião de pais e professores. O Kaique estava sozinho em casa e foi quando Tomás chegou. O maldito resolveu abusar dele e foi quando Patrício chegou de surpresa e flagrou tudo. A sua primeira reação foi partir para cima do Tomás, o agredindo e perguntando se ele estava ficando louco. E nisso, o Tomás confessou que estava sim, e contou que não estava fazendo nada demais. Afinal, aquele era o segredo dele e do Kaique, e que Kaique já estava acostumado a ser a mulherzinha dele há muito tempo, e se ele quisesse, poderia experimentar também. Ele chegou a comentar que no começo era estranho, mas que depois ficava viciante. E que Kaique nasceu para isso. E como a própria mãe vivia repetindo, ele era a mocinha da casa. Patrício, no entanto, estava tão revoltado que não parava de bater no Tomás, e perguntando se ele estava louco mesmo ou possuído. E enquanto os dois se atracavam e trocavam socos, o Kaique só teve um pensamento: o de fugir e sumir no mundo. Ele estava muito constrangido e imaginou que o Tomás acabaria virando o jogo e fazendo com que os irmãos acreditassem que ele era realmente o culpado pelo que acontecia. E por outro lado, o constrangimento era muito grande e ele não tinha coragem de encarar mais ninguém ou forças para explicar o que sabia que ninguém acreditaria. E por isso, ele pegou apenas a sua calça de escola e se vestiu. Em seu desespero, o único lugar que ele poderia pedir ajuda era na casa de Deus, pois caso procurasse o Renan, cedo ou tarde ficaria exposto diante de tudo o que aconteceu. Desesperado, ele procurou os padres e apenas para um deles, e aos prantos, ele contou todo o pesadelo que vivia em casa. O padre
não pensou duas vezes em ajudá-lo. Deu-lhe comida, roupa e um local para dormir na igreja. Desesperado, Kaique não queria saber de polícia, ou de mais alguém ficar sabendo. Um dos seminaristas tinha parentes na cidade vizinha e, como iria visitá-lo, concordou em levar Kaique consigo, como se fosse um escape preparado pelo próprio Deus. Kaique foi bem recebido na propriedade dos pais do seminarista Gabriel. Os pais dele só tinham 2 filhos, Gabriel e Joaquim. E como Joaquim havia falecido de meningite há quase 10 anos, eles viram na chegada do menino desamparado a oportunidade de viver o que não viveram com o filho, que faleceu justamente quando tinha a mesma idade do Kaique. E como se não bastasse aquela coincidência, Kaique fazia aniversário no mesmo dia que o Joaquim fazia. A dona Inês era devota de Santo Expedito e não teve dúvidas que aquilo era um sinal providenciado pelo santo para que o acolhessem. E quando regressou ao seminário, Gabriel deixou Kaique em boas mãos. O tempo passou e, como Kaique, que só tinha um velho registro de nascimento, só com o nome da mãe, o casal conseguiu, com a ajuda de um advogado e um juiz, que ele fosse registrado como sendo filho biológico e caçula. Eles alegaram que assim ele estaria protegido. E só depois de meses na casa dos seus novos pais foi que Kaique contou a sua história de vida, mas não teve coragem de mencionar os abusos sexuais sofridos. Os anos foram passando e ele foi se tornando um homem cada vez mais bonito. Chegou a frequentar o consultório de um bom psicólogo que o ajudou muito. E por outro lado, os seus pais eram amorosos, generosos e investiram nele sem reserva. De um menino desengonçado, o Kaique despontou como um belo cisne. Tanto que, ao conhecê-lo numa comemoração de conclusão do ensino médio, eu me apaixonei. E ele, apesar de muito lindo, era tímido. Então tomei a iniciativa de convidá-lo para dançar. E daquela noite surgiu um namoro inocente, que com os anos foram evoluindo para um relacionamento cada vez mais sério. E quando ele cursava o 12º período de medicina, nos casamos. Na época, estávamos com 25 anos. E quando ele concluiu o curso, se interessou pela área de cardiologia e fez uma especialização de 2 anos. E nesse período, já tínhamos a nossa primeira filha. E eu já esperava o nosso menininho. E assim que se formou, ele teve a oportunidade de trabalhar em sua cidade natal. Isso devido a um convênio com a prefeitura. Nesse período, o seu Jeremias, o único pai que o meu esposo conheceu em toda a sua vida, faleceu. E para que a dona Inês não se sentisse tão sozinha, nos mudamos para a casa dela. Kaique nem queria ter que ficar viajando e deixando a dona Inês sozinha, mas acabou concordando depois, pois ela mesma insistiu para ele não se preocupar. Sendo assim, ele começou a trabalhar 3 dias por semana em sua cidade natal. E com o mês que estava tendo plantão no posto, ele teve uma grande surpresa. Recebeu várias fichas de recepção e, para o seu espanto, uma das pacientes era a dona Gertrudes, a sua mãe biológica. Ela estava com cardiomegalia, mais conhecida como coração grande. Adquiriu essa doença de tanto fumar, beber e perder noites de sono pensando no que teria acontecido com seu filho caçula. E quando a viu entrando no consultório com um cansaço no peito, debilitada e sendo amparada pelo Patrício, ele tomou um susto. Contudo,
procurou agir como se nunca a havia conhecido. Ela, por alguns momentos, o fitou intrigada. Reparou o nome dele na credencial, mas apesar do nome Kaique, ele usava os sobrenomes dos seus novos pais. E por incrível que pareça, ele só conseguia recordar do tanto que ela o maltratou. E por isso procurou agir de maneira profissional, aproveitando o fato de usar barba e bigode, além de óculos, e o fato de ser um homem adulto para realmente agir como se fosse outra pessoa. Ele a examinou e percebeu que o caso dela era grave. Então marcou o dia para ela receber os seus exames. E com 2 semanas que a reviu, a dona Gertrudes foi internada. E como sabia que ela não teria muito tempo, ele decidiu ir ter com ela. A encontrou chamando por ele e pedindo perdão. E foi quando ele confessou que a perdoava por tudo. Ela o fitou com um olhar de ternura que ele nunca recebeu em toda a sua vida. E as suas últimas palavras foi um agradecimento a Deus e a ele. Então, ela partiu emocionada. E assim que saiu da sala, pensativo, ele se deparou com Tomás, o Patrício e o Renan no corredor aguardando notícias. E foi quando, com a voz embargada e lágrimas nos olhos, ele os fitou e comentou: "A mãe morreu." Naquele momento, os 3 o fitou sem ação, ao que Patrício indagou: "O que disse, doutor?" "O que você ouviu, Patrício? A mãe se foi." "Kaique, é você mesmo?" O Renan indagou, se aproximando assustado e começando a chorar. Não há por que prolongar isso." "Sim, Renan, sou eu mesmo." Diante disso, o Renan, emocionado, abraçou o irmão, bem como o Patrício. E enquanto isso, o Tomás caiu de joelhos, chorando, totalmente sem ação, diante do misto de emoções que o tomou. E como era de se imaginar, o Renan se casou com a Catarina, a sua noiva, e já tinha 4 filhos, sendo 3 meninas e um garotinho. O Patrício também era casado e pai de 2 garotinhos, e de 1 ano de diferença. O Tomás morou junto com uma ex-prostituta e teve um casal de filhos, com a diferença de 2 anos. Porém, a mulher sentiu falta da vida libertina e o deixou. E foi então que ele recebeu a proposta de um fazendeiro para se casar com a filha dele de 48 anos. O Tomás concordou e teve mais um filho com a sua mulher. Sendo que a paternidade o fez avaliar toda a barbárie que ele já havia cometido na vida, e ele se arrependeu de todo o mal que fez ao irmão. Isso por temer que os seus filhos viessem algum dia a sofrer a mesma barbaridade que ele infligiu ao irmão. Ele chegou a confessar que estava realmente arrependido, e que se pudesse daria a sua vida para que tudo fosse diferente. Apesar disso, o Kaique preferiu se manter distante dele. Ele disse que perdoar é uma decisão e não um sentimento. Mas estar próximo do Tomás só o faz reviver tudo pelo que ele passou. Por outro lado, ele é grato a Deus e pela sua nova família. E apesar do carinho que sente pelo Renan e por todos os seus sobrinhos, independente de qual irmão é o pai, pois ele considera a Dona Inês como a sua verdadeira mãe, e a mãe amorosa e bondosa que Deus colocou em sua vida. E também é grato pela família que ele formou, que o ajudou a superar tudo pelo que ele passou. O meu esposo é um marido carinhoso, romântico, protetor, apaixonado e muito compreensivo. Como pai, é amoroso, protetor e muito brincalhão. E como filho, é muito amoroso com a Dona Inês e a chama de minha mãezinha preciosa.
Gabriel hoje é padre, mas sempre que nos visita, nos alegra muito. E assim vamos vivendo a nossa vida, acreditando que no final Deus sempre tem uma resposta. Bem, espero que gostem e reflitam nesse relato. Agradeço a Elite Oculta pela oportunidade. Boa noite. Bem, galera, este é o relato de hoje. Eu não concordo, que eu acho que esse Tomás tinha que estar na cadeia, né? Que ele matou a Celina lá. E pelo que ele fez também com o irmão, ele tinha que estar na cadeia. O irmão, omitindo isso, que ele sabia que aconteceu, ele acaba se tornando cúmplice, né? Eu acho que qualquer um de nós que sabe de um crime e omite isso, a pessoa, diante da lei, ela é cúmplice. Então, o certo seria ele denunciar o irmão. Ainda mais a palavra de um médico, né, que tem muita importância. Ele devia denunciar o irmão pelo crime que ele cometeu com a... Matou, né, a Celina. E isso é uma coisa que não podia ficar impune. Seja irmão, seja pai, mãe, seja lá o que fosse. Os crimes de abuso é uma decisão dele, do Kaique, se ele denuncia ou não, é uma decisão dele. Mas o crime de assassinato já não é uma decisão dele, seria uma obrigação dele de denunciar. Então é isso aí, você que não me segue no Instagram, me siga lá, rafael.portinari. E hoje às 20 horas temos relato inédito aqui no Elite Oculta. Então, boa noite.